porta, a morte não vai entrar. Vou repetir, a morte não vai entrar. Oh, aleluia. Talvez alguém fale assim, Satanás que vai matar. Não, é Deus. O Senhor falou, eu virei. E onde não tiver o meu sangue, onde não tiver o sangue do cordeiro, ali a morte vai entrar. E aplica isso, eu quero trazer para você a pregação hoje. Como a palavra de Deus diz que Jesus vem pregando, o Senhor vem trazendo o povo ao arrependimento. E ele vê João Batista batizando. João Batista fala assim, eu não sou o Messias, eu não sou Elias. João Batista, quem é você? Ele fala assim, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele está chegando aí. Quem? Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aí você fala, eu preciso de ir para uma religião, com todo respeito, tá? Eu preciso de ir para uma religião que mata galinha. Eu preciso, com todo respeito, tá, irmãos? Eu respeito todas as pessoas. Eu preciso de ir para uma religião que mata vaca, mata bode. Mas eu quero dizer para você, não precisa, porque o sangue todo poderoso foi derramado na cruz do Calvário. Oh, bendito sangue de Jesus, o sangue que liberta da prostituição, o sangue que liberta do pecado, o sangue que liberta da idolatria, o sangue que liberta todo mal. É o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Não precisa procurar em outros lugares. Esses dias foi uma pessoa de outra religião lá em casa e falou assim, eu recebo a minha entidade e ela fala assim, assim, assado. Eu faço assim, assim, assado, e eu respeito muito ela. A minha mãe está aqui, que não me deixa mentir, é da minha família. Eu falei assim, vou falar um nome aqui fictício, Maria, não é Maria. Ok, é a sua fé. Mas eu quero te dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus, eu falei para ela, não precisa de nenhum sacrifício, porque Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Toda vez que você queira derramar o sangue de algum animal, você está dizendo que o sangue de Jesus não é suficiente. Meu Deus! Aleluia! Quando vem João Batista pregando, aquele lá sim é o Cordeiro de Deus, porque João já entendia que ele era o Messias. Infelizmente, irmãos, os judeus não entendem isso até hoje. Os judeus não entendem que Jesus veio para resgatar o mundo do seu pecado. Porque quando o sacerdote, todos os anos tinha que levar lá no altar o sacrifício, porque o povo tinha que se arrepender. O povo tinha que colocar diante do sangue ali, do animal, o seu pecado, para que houvesse perdão. Aí quando você vai para o Antigo Testamento, você vê a mulher adúltera pode ser apedrejada. Aí você vê daqui a pouco uma pessoa endemoniada lá na sinagoga, uma mulher curvada. Aí você vê muitas coisas, muitos pecados, sacerdotes, os escribas e fariseus eram os piores. Aí você pensa, ué, mas o sangue não estava sendo derramado todo ano para o povo se arrepender? Eles continuavam na mesma vida. Sabe, isso não dá para entender. E quando Jesus é morto, parece que eles não entendem que o Senhor está falando. Todo ano vai ter sacrifício, até quando vocês vão se arrepender? Esse sacrifício é perfeito. E eles não entendem aquilo. Quando Jesus se batiza, a palavra de Deus diz que é um sinal do céu, uma voz do céu, a voz do Pai, que ele vem sobre o Filho como uma pomba vem sobre Jesus. Então a Trindade ali estava sendo revelada. É Deus falando, meu filho está aqui, perfeito para vocês. Você pode procurar na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Você não vai ver um pecado de Jesus. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que ser perfeito. Você não vai ver Jesus mentindo. Você não vai ver Jesus fazendo intriga. Você não vai ver Jesus procurando confusão. Você não vai ver Jesus faltando em nada. Quando eu olho para a vida de Jesus, principalmente através dos evangelhos, pastor, eu vejo um homem perfeito. Eu vejo um homem perfeito. Eu vejo um homem perfeito. Aí você vai vendo o que Jesus está fazendo. Toda vez que alguém, de repente, fala com linguagem que você entende, alguém dava no rosto dele, dava no outro rosto. Quando Pilatos falava para ele, você é o Filho de Deus, ele falava, você está dizendo. E quando Jesus fazia milagre, Jesus falava assim, não fala para ninguém não. Ele queria sempre estar resguardado pelo Espírito carne. Ele não fazia questão de se mostrar para todos. Ele era o Cordeiro de Deus. E ele sabia que ele veio ao mundo para morrer pelo meu e pelo teu pecado. Ele não se amarrou nessa vida. Ele não se apaixonou nessa vida. Ele não se apegou a nada nessa vida. Porque ele sabia do propósito dele. Derramar todo o sangue para que fosse colocado em nossas vidas. Para que fôssemos livres de todo o pecado.
quando eu olho para essa passagem que nós acabamos de ler, eu acho que eu não sou normal, não, pastor. Eu fico na minha casa, eu fecho o olho, eu fico imaginando assim, um monte de casinha de estuque. Vamos, desculpe, é licença poética. Né, Jacé? Nós pode, né? Nós é compositor, nós pode. Então eu fico imaginando aquela um monte de casinha de estuque, de madeira, um monte de gente pobre. E de repente, aquele sangue na porta. E vinha Deus e passava direto, porque ele tinha o sangue dele. E quando ele ia lá para a casa dos egípcios, ele ia e trazia matança. Você entende o que é isso, irmão? Será que você entende o que é isso? Se Jesus voltar agora, irmão, hoje, nesse momento, todos aqueles que têm o sangue de Jesus vão subir com ele. Todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro vão ter vida eterna. Por isso que nós temos que pregar a palavra, falar sobre o sangue de Jesus, falar sobre o nome de Jesus, para que haja libertação desse povo, irmão. Tem gente fazendo esforço sobrenatural para encher a igreja. Tem gente fazendo esforço sobrenatural para poder ver Deus agindo. É campanha da rosa, é campanha da vassoura, é campanha da toalha ungida, é molinho, é isso, e as pessoas vão atrás. Mas o salmista fala assim: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmão, o único jeito da gente evitar pecar contra Deus, e depois que você aceita Ele, é guardar a palavra dele. Porque muita gente está tentando levar a gente e não consegue. Mas você fala: Senhor, porque eu guardo a tua palavra, eu vou permanecer debaixo desse sangue. O sangue de Jesus tem poder, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quando ele pede para os homens grandes, anciãos do templo, os sacerdotes, quando ele entregue, eu vejo uma coisa linda o tempo todo, irmão. Vamos falar a verdade, pastor. Se Jesus quisesse, ele podia falar: Pai, vou parar por aqui. Era isso que o diabo queria. Pai, eu fiz tudo, já curei, já libertei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, para morrer na cruz. Aí eu vou parar por aqui. Isso era tudo que o diabo queria. Por isso que ele camufla a Páscoa com ovo de Páscoa, de chocolate e de coelho, porque ele não quer que a gente tenha entendimento do sangue de Jesus. Mas no sangue de Jesus há poder. Quando Jesus é levado para o julgamento e joga Jesus para Herodes, e joga para Pilatos, e Jesus vai para lá, e Jesus vai para cá, e pergunta: tu és o filho de Deus? E ele fica calado. E falam isso e falam aquilo, e ele fica ali. Leva 40 açoites, leva 40 chicotadas. Os estudiosos vão dizer: chicote, irmão, esses açoites tinha um cabo e tinham vários tiros de couro. E nas pontas desses tiros de couro tinha pedaços de ossos, aquelas prepinhas de ossos, e tinha outras coisas que eles colocavam para poder, quando fosse chicotear os escravos, né? Irmão, a princípio os açoites não eram para pessoas que blasfemavam, porque o crime que foi imputado sobre Jesus foi blasfêmia, porque ele dizia que era o filho de Deus. E eu fui estudar, falei: Senhor, por que deram chicotadas no Senhor Jesus? Por que fizeram isso? Se fosse blasfêmia, pastor, era só apedrejar e acabou. Não, igreja. Se a lei disse blasfemou, apedreja ele e toda a família, acabou. Aí eu nunca escutei ninguém pregar sobre isso. Eu falei: Jesus, por que ninguém prega sobre isso? Aí eu só estou ministrando meu coração. Mas o Senhor foi falando: o Senhor precisava morrer no madeiro. Porque a pessoa, o criminoso que era maldito, que fazia uma coisa muito, muito perigosa, muito cruel, tinha que morrer numa cruz, para dar exemplo, tinha que, sabe? Para dar exemplo para todo mundo, e ficava lá até apodrecer. As crianças me desculpam, mas tem que falar isso. Para dar exemplo para os outros. Aí eu falei: Jesus, pela lei, não é assim, sabe? Com todo respeito, Jesus, não era para Jesus ter morrido assim, só que era profetizado, irmão. A minha mãe estava vendo um filme esses dias e falou assim: meu Deus, judiaram tanto do meu Jesus. Eu falei: mamãe, isso aí não foi nem a metade, isso aí é o que o ser humano consegue entender, né, Lívia? É o que o ser humano consegue dimensionar para colocar dentro do cinema. O Senhor Jesus não sofrendo aquilo tudo. Imagina aquilo tudo duplicado. 10, 20, sei lá quantas vezes. E mais o preço do nosso pecado, da humanidade inteira sobre ele. Porque você vê o sangue lá do homem, do autor derramando, é uma coisa. Agora você entender que alguém morreu inocente com o peso da humanidade toda. Gente, o peso do pedófilo estava sobre ele, sim. O peso do traficante estava sobre ele, sim. O peso do mentiroso, do ladrão, estava tudo sobre ele. E todas as nossas enfermidades estavam sobre Jesus. E o profeta Isaías diz no capítulo 53: e o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E
pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Levaram Jesus para o Monte Gólgota, que quer dizer caveiro, ou também calvário. E lá eles crucificam Jesus do lado de dois malfeitores. Isso também é profético. Lá no Antigo Testamento está dizendo que Jesus ia ser crucificado entre dois malfeitores. Se você ver toda a trajetória de Jesus, está tudo no Antigo Testamento profetizado em vários textos. Quando Jesus está sobre a cruz ali, ele não fala nada. Ele passa por tudo. E nós precisamos aprender, irmão, passar como ovelha muda. Alguém já entendeu esse termo, como ovelha muda? Um dia Jessé falou assim para mim, eu não vou me justificar. Lembra, Jessé? Jessé falou assim, eu não vou me justificar, eu não vou querer minha justiça. Eu quero dizer para você, quando alguém te açoitar, quando alguém te condenar, falar mal de você, querer julgar você, irmão, só uma coisa, deixa o Senhor ser o teu juiz. Fique calado, deixa Deus agir. Ali naquela cruz ele ficou calado. E quando ele abriu a boca, foi para falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele ficou calado o tempo todo, mas na hora que ele abriu a boca para falar, Eloí, Eloí. Quando ele abriu a boca foi para nos abençoar. Quando ele abriu a boca foi para falar, está consumado. E quando Jesus derrama todo o seu sangue ali na cruz do Calvário, quando ele entrega o teu Espírito, ele entrega a consagração. Sabe aquele dia que a gente faz a consagração de muitas horas? E no final do dia você quase desmaiando, Jesus, não sei como é que eu consegui esse jejum até aqui. Senhor, está nas tuas mãos, estou exausto, mas eu não consigo entregar o jejum. Deus fez mais ou menos assim, só que em nível master. Quando Jesus entrega o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, sem nenhuma sujeira em si, ele fala assim para Deus, Senhor, eu sou o teu Cordeiro. Senhor, eu sou o teu sacrifício. Quando Abraão oferece Isaac, ele começa a oferecer o sacrifício de Isaac. O Isaac fala assim, Senhor, aqui está a madeira e aqui está o fogo, mas cadê o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá. E eu vejo Jesus em cima do Monte Calvário falando, aqui tem madeira e aqui tem fogo, que é a paixão pelas almas. Aqui tem fogo, que é o amor que eu vou ver essa humanidade em pé. Aqui tem fogo, porque quando eu me mostrar para João, eu vou me mostrar com os meus olhos como chama de fogo. Aqui está a madeira, aqui está o fogo, e eu sou o teu sacrifício. Eu sou o teu sacrifício. O maior de todos os sacrifícios. O sangue puro, sangue inocente. Aleluia. Quando ele entrega o seu Espírito a Deus, ele fala, está consumado. O sacrifício perfeito, que não vai salvar só o judeu, mas salva toda a humanidade. Aquele que crê no sangue de Jesus será salvo. Aleluia. Ele foi morto numa sexta-feira, como nós dizemos, sexta-feira santa. E eu comecei a entender por que ele não falava, porque batiam nele. Eu comecei a entender só um pouquinho. Porque se ele ficasse atrasando aquele processo ali, ia dar 6 horas da tarde, vocês sabem muito bem que 6 horas da tarde já é o sábado, o sabático do judeu. Então tudo que tinha que fazer rápido, para morrer rápido, acabar tudo, sacrifício à tarde, para quando for no domingo, o terceiro dia, ele já está vivo. Oh, é maravilhoso, que projeto tudo perfeito. E eu imaginei ele pensando no seu coração nessa sexta-feira. Eu vou deixar todo o meu sangue aqui no altar. Eu vou deixar todo o meu perfeito aqui no altar. E através desse sangue todas as nações viram o meu nome. E todos os joelhos se dobrarão e toda a língua
Senhor, e falou: esse aqui é o meu cordeiro, vai cordeiro, vai cordeiro. E lá vai o cordeiro carregando a cruz, coloca tudo no altar e fala: está consumado. Quando ele fala está consumado, a Bíblia diz que a terra estremeceu e sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra ser. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Aleluia! Maria e aquelas mulheres que estão seguindo a Jesus ali, está esperando o momento, o domingo, para poder ir para o corpo de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. E quando a sexta-feira declina, elas vão para suas casas, as mulheres, os homens, aqueles que trabalharam para tirar os pregos das mãos de Jesus. Jesus vai para o túmulo. Aí alguém fala assim: Jesus ficou descansando. Só que Pedro vai falar: oh aleluia, oh glória. Enquanto Satanás estava lá pensando lá que ele tinha vencido, Jesus morreu, agora ele não vai viver mais. Isso é palavra de índio. Pedro vai falar que Jesus, ele não está à toa. Sábado, Jesus não está à toa. Diga: Jesus não estava à toa. Fala: Jesus não estava à toa. Jesus não estava à toa. Aleluia, Jesus não estava à toa. Meu pai trabalha até agora e eu também. A palavra vai dizer, isso é João capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Pedro vai dizer que Jesus, ele vai até o inferno e ele fala: estou aqui, eu vim para fazer o sacrifício. Irmão, quando Jesus aparece para os mortos, não é para salvação, não é para salvar ninguém que está morto, ok? Jesus está falando assim: ó, os profetas falaram de mim, os homens sábios falaram de mim, eu vim, tá? Eu estou aqui porque naquele dia, irmão, todos vão ter que reconhecer que Jesus é o Senhor. Jesus está falando: eu estou pregando para os espíritos que estão em treva, eu estou falando, eu vim para salvar a humanidade. E ele pega a chave do inferno e da morte, e ele tem domínio de tudo. Quando chega domingo de manhã, domingo como esse, de manhã cedo, hoje é domingo de manhã, aleluia. Maria Madalena sai com algumas mulheres e ela vai, onde foi sábado, era o sábado, temos que guardar o sábado porque nós não podemos trabalhar, nós vamos respeitar a lei. Só que quando for domingo de manhã nós vamos lá, vamos pegar Jesus, vamos limpar o corpo dele todinho, vamos limpar o samar, vamos limpar tudo, né? Se fosse hoje, vamos limpar com álcool 70 e vamos dar um enterro digno para Jesus. Irmãos, estão entendendo? Domingo de manhã era o dia, porque sexta-feira foi uma loucura, irmão, terremoto, é só escurecendo, não tinha como limpar mais, porque já estava dando a hora da tarde, 6 horas, tinha que estar todo mundo na sua casa para o Shabbat. E aquele dia foi um dia todo mundo ouve na sexta-feira. Tu sabe, está todo mundo: meu Deus, Jesus morreu, como é que vai ser? Quando chega domingo de manhã, glória. Maria Madalena e mais algumas mulheres vão para o túmulo, vão limpar o corpo de Jesus para dar a ele um enterro digno, pelo menos se ele merece. Aí vem Maria Madalena e as outras mulheres vêm andando, e ela vê o túmulo aberto e ela começa a chorar. A palavra de Deus vai dizer que ela vê 2 anjos e aqueles anjos olham para ela e falam: por que você está chorando? Eu conjecturando, ela diz assim: nem isso Jesus tem direito, conjecturando. Eu vim limpar o corpo de Jesus, que chegou aqui e roubaram o corpo do meu mestre. Como que eu vou limpar o corpo de Jesus? Está cheio de sangue, de todo pregado que foi, coroa de espinho, açoites, tudo cheio de sangue, não deu tempo de fazer nada na sexta-feira. Eu vim limpar o corpo de Jesus para ele ter um enterro digno. E aqueles 2 anjos olhando para ela, e a Maria, eu imagino já se preparando para ir embora. Aleluia. Aí ela escuta uma voz falando: Maria, Maria, Maria. E ela se volta e ela vê Jesus ressurreto, porque ele ressuscitou. Eu quero dar essa notícia: Jesus ressuscitou. Irmão, Jesus era tão santo, mas tão santo, mas tão santo, mas tão santo, que nem isso Deus permitiu. Entenda, Maria e aquelas mulheres iam deixar Jesus totalmente nu para limpar o corpo dele todo. Os
Jesus é tão santo que mesmo depois da sua morte, ninguém viu nada ali. Porque quando era para limpar, para dar um sepultamento decente, ele já tinha ressuscitado, santo, puro, separado, perfeito, como ele sempre foi. E Jesus fala para Maria: eu estou vivo. E ela fala: Rabone, Rabone, mestre, meu mestre, meu mestre. Em outras palavras, o Senhor está vivo mesmo. O Senhor prometeu que ia ressuscitar e ele ressuscitou. E ela quer abraçar, quer beijar, quer estar perto de Jesus. Jesus fala: não me detente, não me toque. Porque, Maria, oh glória, eu amo essa passagem. Tu vai ser a primeira missionária que vai pregar a minha ressurreição. Tem gente que não gosta, mas eu vou falar. Poderia ser Pedro, poderia ser João, poderia ser qualquer um. Mas ele falou: Maria, vai aos meus discípulos, começa a falar o que tu sabe. O que eu sei? Que eu ressuscitei. Eu quero profetizar sobre a vida das mulheres. Levanta as mãos, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, meninas também. Levanta a mão, abre a boca e fala do que tu sabe. Eu não sei muita coisa, abre a boca, mulher, receba. Eu estou profetizando debaixo da autoridade do Espírito Santo. Abre a boca e fala o que tu sabe. Eu só sei que Jesus vive. Fala que Jesus vive. Eu só sei que ele ressuscitou. Fala que ele ressuscitou. Eu só sei que ele é maravilhoso. Fala que ele é maravilhoso. Fala que ele é maravilhoso. Fala que ele é lindo, que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. E a Maria vai para os discípulos e começa a pregar: Jesus está vivo, eu vi ele, eu ouvi, ele está ressuscitado, eu vou falar. E Maria vai evangelizando até chegar em mim, até chegar em você. Todos aqui ouviram a palavra de Deus. A primeira que profetizou, que falou, pastor, da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena. Uma mulher que alguém fala assim, tinha 7 espíritos. Tem gente que fala assim: eu dou respeito, ela era gente, não imagina. Ela era isso, ela era aquilo, mas ela foi a mulher que Deus falou: vai e pregue a palavra de Deus. Diga que eu ressuscitei, diga que eu ressuscitei. Quem andava com Jesus, um homem chamado Tomé, que era discípulo, que via tudo, não acreditou, mas ela só queria falar: eu vi, eu sei que ele está vivo, porque eu vi. E quando Jesus estava, os discípulos estavam ali no cenário, estavam numa casa, estavam todos reunidos ali. Quando eles já sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acreditavam. Jesus encontra com 2 discípulos no caminho de Maús e manda eles voltarem para Jerusalém. E quando os discípulos estão em Jerusalém, estão todos reunidos ali, estão com muito medo. Lembra-se que ninguém tinha que ser cristão, todo mundo estava com limite de vida. Jesus chega dentro da casa, as portas estavam todas fechadas, não tinha porta nem janela aberta. Lembra-se que eles estavam tudo escondidos, no meio de uma reunião como essa. Todos os crentes ali, de repente com medo, mas eles adoravam o Senhor. Nunca se esqueça que os judeus adoram o Senhor. Tem hora, tem dia, tudo marcadinho, eles nunca deixam de adorar o Senhor. Chega a ser metódico, mas eles fazem com muita seriedade. E eles estavam todos reunidos numa reunião como essa. E Jesus aparece no meio da reunião. Imagina que cena linda, Jesus no meio da reunião. E Jesus fala assim: sou eu, Tomé. Olha minhas mãos, Tomé, olha os meus pés. Eu estou aqui no vosso meio. Toque, pode tocar, toque, eu estou aqui. E a mesma coisa eu digo para vocês nessa noite: o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Se Ele não estivesse aqui, irmão, não tem graça nenhuma de sair da nossa casa, ficar 2 horas sentado aqui. E eu quero declarar que Ele vive, que Ele reina e que Ele vai reinar para sempre. Como a Júlia cantou aqui, Ele virá com poder e grande glória e vai governar todas as nações, e todo joelho, toda língua, todos os povos e todas as nações vão confessar: Jesus é o Messias que veio para salvar a toda a humanidade dos seus pecados, e todos aqueles que confessar o Senhor Jesus como Salvador será salvo. Quem aqui já confessou Jesus como Salvador? Levanta a mão. Tem alguém no nosso meio que ainda não levantou a mão? Talvez você fale assim: Ingrid, eu sou filho de crente, sou que está no Evangelho. Mas um dia meu pai falou assim para mim: Ingrid, filho de crente não é crentinho. Quer aceitar Jesus? Levanta a mão. E eu levantei a mão. Eu quero perguntar aqui nessa noite: se tem alguém que não levantou a mão ainda para Jesus, que não entregou sua vida a Jesus, que até reconhece o sacrifício, mas não entregou a vida para Jesus. Você quer aceitar Jesus nessa noite? Levanta sua mão, você que ainda não levantou a mão.
Entrega a sua vida ao Senhor. A palavra foi pregada. Eu coloquei aqui, irmão, o máximo no altar. Que você vá para a sua casa debaixo dessa palavra. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.